25 de abril de 1976. Abriu a loja. Loja Iracema, Loja Iracema. Malharia Iracema. Antes de existir o Lojão do Brás, já existia um propósito, uma vontade de acolher, de oferecer oportunidade, de crescer junto. Essa é a história de 30 anos que só existe porque foi construída por muitas mãos. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já vim direto para o Brás, que eu vinha sempre a São Paulo fazer compra, que eu tinha um armazém na minha cidade, Alto Santo Ceará. E aí eu já vim aí, um primo meu chamou para eu vir embora, ser sócio, até que eu tomei essa posição em 76 e vim, fiz sociedade com ele. Depois de 4 anos, ele pediu para que ia embora. Tinha 20 anos mais do que eu, ia terminar os dias de vida dele lá no Ceará. E eu passei, teve um período que eu tive que pagar parte do meu irmão, que eu apertou a situação. Então foi um momento ali meio difícil, que abriu novos horizontes exatamente quando eu abri a primeira loja de varejo na General Carneiro, no dia 4 de dezembro de 82. Aí foi que as coisas mudaram comercialmente, né? O Brás, quando eu cheguei aqui, não tinha nada, era pouca. A Oriente não, sempre foi uma rua de movimento, mas essas ruas hoje cresceram muito e valorizou muito. Daqui até o Pari é uma coisa impressionante o que valorizou a região. Nos anos 90, o Brás pulsava. A região respirava comércio, esforço e comunidade. Foi assim que surgiu o nome Lojão do Brás, um negócio local relativamente pequeno, mas que já tinha nome de gente grande. 21 de outubro de 95. E por que Lojão do Brás, Rodrigo? Por que Lojão do Brás? Eu conversando com o meu contador, a gente estava procurando botar um nome. Como a loja ia ser muito espaçosa, aí eu falei para eles, sabe, Arudo, que é o nosso contador até hoje, que tal botar Lojão do Brás? Porque a loja é grande, acho que pega no Brás. Ele sabe que eu vou consultar lá, tem que consultar na Secretaria da Fazenda se não tinha o mesmo nome. E assim ele achou que era uma ideia boa. Foi por isso, a posição foi essa, né? Lembro, nós estávamos naquela escada do Habib's, ainda estava na construção, e o doutor Luiz, que era um engenheiro, perguntou para o seu Mimi por que nome ia dar essa loja. Ele disse, é uma loja muito grande, vai ser um Lojão do Brás. Seu Mimi, quem deu o nome? Seu Mimi é uma pessoa muito inteligente. Não que ele teve estudo, mas ele é muito inteligente. Muito família. Muito bom. Para quem vê de fora, é uma empresa. Para quem cresceu aqui dentro, é parte da própria história. É uma família que constrói a história de outras famílias. Então a gente veio para o Brás à procura de emprego. Passei a manhã inteira, não gostei de nenhum lugar. Quando a gente estava voltando para ir para casa, vi uma loja lá, precisa-se de repositora. E aí eu falei, vou entrar aqui, gostei dessa loja. Loja toda no granito. No início era tudo novo, é diferente assim o nome, né? Mas eram os mesmos funcionários da outra loja. Veio, só alguns eram novos, o resto eram os mesmos funcionários que já trabalhavam junto e viemos para o Lojão. Sim, meu marido que viu até no jornal, né? E eu vim conversar com a Roseli, né? Tava já aguardando 2 meses, fazia pro meu casamento também, então eu tenho um romance assim com o Lojão. Meu casamento há 19 anos e o Lojão também há 19 anos. Enquanto o Lojão se expandia, eles também cresciam. Entre corredores, caixas, funcionários e conversas de fim de expediente, eles aprenderam cedo o valor do trabalho, da responsabilidade, do acolhimento e do cuidado com as pessoas, passado de geração para geração. Para mim sempre foi lembrança de trabalho, porque os meus pais trabalhavam não só na empresa, como em casa, e quando a gente não trabalhava junto com eles. Então, a gente ajudava a montar mercadoria, e eu ajudava meu pai até fazer as folhas de pagamento. Então, ele trazia
o valor do olerite de cada um e eu ajudava ele a separar o dinheiro em cada um dos pacotinhos. Acho que a nossa lembrança é só de trabalho mesmo. A gente cresceu aqui, brincando no meio da loja, ajudava a montar as mercadorias, ajudava a fazer dezembro. Quando a gente não vinha, as mercadorias iam até nós, em casa. Quando a gente terminava a primeira caixa, vinha a segunda, vinha a terceira. A gente ajudou os funcionários, vocês lembram da obra que a gente ajudava a servir comida, abrir pão? Quando a nossa mãe ajudava na cozinha, ela teve uma época que ela mesmo trabalhava na cozinha ajudando a fazer a comida pros funcionários da obra. Eu era um pouco mais novo que elas, ainda sou. Então eu ajudava bem menos no trabalho, mas ajudava. Brinquei muito aqui na construção do lojão. Brinquei muito nas areias que fez o lojão aqui. Eu comia junto com o pessoal da obra, junto com a minha mãe, aí eu roubava a batatinha do pessoal da obra. Então a gente andava muito de patins aqui no lojão quando não tinha nada. Então a gente se divertiu no início do lojão. E nas nossas férias a gente também trabalhava aqui no lojão, pegando saquinho ou montando mercadoria. A gente sempre teve presente aqui, desde criança. Não tinha separação, era tudo junto. É o mesmo local onde tinha trabalho, tinha brincadeira, tinha preocupação, então estava tudo concentrado num único lugar. O lojão cresceu porque cresceu com suas pessoas. Cada colaborador que entrou trouxe algo que ficou para sempre. Uma história, um esforço, um jeito de fazer. E a gente começou nesse projeto aí, começamos a cabear todas as lojas, perfurar o chão, passar tubulação, cabear os telhados, os tetos, forro, sair muitas vezes às 8, 9 da manhã, assim. E ele falou, qual a placa que você viu de repositora? Aí ele brincou, ele disse, mas você é tão baixinha para reposição? Eu falei, faço qualquer negócio, eu quero trabalhar. Ele falou, então amanhã você esteja aqui às 8. Eu cheguei às 7. Cheguei às 7. Quando eu cheguei para trabalhar no lojão, eu fui trabalhar no pacote. Era um sistema muito mais antigo que não tinha tecnologia. Então, eu era entregador de pacote. O cliente chegava com um ticket que ele tinha comprado e foi pagar no caixa. Eu pegava aquele ticket e entre muitos pacotes que tinha, eu tinha que saber qual era o dele pela numeração e entregava para ele. Trabalhei vários anos nessa função. Eu me senti independente, né? De tudo que eu quiser, minhas coisinhas eu tenho, eu consegui não ficar dependendo nunca de marido e sempre eu comprava as coisas para minhas filhas. Eu comecei como fiscal, fui um dos encarregados e hoje estou no CSE, setor de monitoramento da loja, o qual é tipo o coração, o centro onde passa a maior parte das coisas, tem que passar pelo CSI. Quando eu fui convidada para o Compras, eu tive medo, eu falei, eu acho que eu não estou preparada, e elas falaram, não, você está assim, elas enxergaram um potencial em mim que eu não enxergava. Até me emociona. E tá bacana, assim, o trabalho tá bacana. E é legal isso, né, você vê que seus gestores enxergam o potencial que muitas vezes você não enxergou em si. Dos primeiros metros no Brás vieram Santo Amaro, Santo André, Francisco Morato, São Miguel. Cada unidade carregando o mesmo espírito, ser a loja da família. E esse espírito é passado de loja em loja, ano a ano, como um grande mantra do lojão. Inaugurando por partes. E a gente trabalhando, inaugurava uma parte, e aí a gente abria e ficava outra parte de reforma, né? Aqui antes era uma Casa Bahia, aí tornou-se esse lojão aqui. É essa loja gigante, né? Loja que... Lojão do Brás pra gente é uma família. Eu tenho eles assim como uma família. Eu acho que eles também consideram, né? Mas uma família, não só no slogan Lojão do Brás, é uma família de verdade, sabe? Isso de coração, assim. Dedicação, trabalho, responsabilidade. E assim, você vê os pais trabalhando o que trabalha, você não pode fazer menos. Você tem que
eles são referência assim, para a gente. Então, eles têm sido guia para a gente também, todo esse ambiente que a gente tem familiar aqui na loja, os cafés que tomo com a minha irmã de manhã, é muito bom, assim. Acho que a gente é muito abençoado de estar unido e estar junto até hoje. Eu acho que se eu tivesse que ter uma bússola, o único ponto de bússola é o respeito pelas pessoas, porque não importa quem quer que seja, que nem eu falo, às vezes vem uma pessoa só para pedir uma ajuda, um morador de rua, e ele vai atender com a mesma dedicação, como se fosse um fornecedor tão relevante, ou um político que veio fazer uma visita por causa da importância do bairro. Então eu acho que esse valor, se eu tivesse que escolher um único valor, independente de onde eu tivesse, não só como trabalho, como pessoa, eu diria que seria esse valor. E o ponto que o Valdemar colocou é que a régua é muito alta, de dedicação, de respeito, de compromisso. E para a gente que teve uma oportunidade de estudar, você fala assim, eu tenho que fazer melhor, é complexo. Então acho que isso também explica um pouco da nossa dedicação. Concordo com a Adri, acho que o principal valor que eles ensinaram pra gente, e ensinam ainda, é a forma como tratar as pessoas, o respeito, a humildade. Eu acho que esse é o drive, assim, da nossa vida, e é o que a gente vai levar para sempre, a forma como tratar as pessoas. Há 30 anos houve desafios, houve mudanças no comércio, na economia, no comportamento, mas houve algo que nunca mudou, a força das pessoas que seguram esse lugar. Quando inaugurou essa loja, aqui era uma das lojas maiores que tinha no Brás, e o que marcou muito era que chegava final de ano, era tanta gente que a gente tinha que, para dar conta de liberar o pessoal, a gente tinha que fechar a loja, liberar um pouco do pessoal no final do ano, em dezembro, pegava aqueles dias de muito movimento, teria que fechar, aí quando diminuiu o pessoal a gente abria de novo, porque era muita gente que comprava aqui, o fluxo era muito grande. Era uma loja que vendia muito na época, que era uma das lojas maiores que tinha aqui. Ainda hoje, né? Ainda hoje o Lojão para mim, é uma das maiores lojas de confecções, é o Lojão do Brás aqui. O Brás, quando eu cheguei aqui, não tinha nada, era pouca. A Oriente não, sempre foi uma rua de movimento, mas essas ruas hoje cresceram muito e valorizou muito, daqui até o Pari, é uma coisa impressionante o que valorizou a região. Mudou muito, porque antes era outro estilo de atendimento, né? Era tipo os caixas ainda não eram informatizados, os caixas era tudo manual. Naquela época não tinha cartão, recebia todo dinheiro, a maioria que era dinheiro e cheque. Então, a mudança foi grande depois que os meninos começaram os filhos de seu Mimi começaram a mudar, né? Sim, com a abertura de novas unidades, eu participei praticamente das abertas de todas, menos da matriz, que é a Lojão do Brás. Participei de São Miguel, Santo Amaro, Santo André, Francisco Morato, e também das feirinhas, na implantação das feirinhas, né, dos outros empreendimentos que a empresa tem, que precisa de tecnologia, a gente está envolvido. É muito bom, é uma realização muito legal quando você entrega um produto funcionando, que seria a loja. Então é muito bom quando você entrega e tudo está funcionando e começa a movimentar, né, de gente, aquele ambiente. Então você se sente realizado naquilo que você se propôs a fazer, que era montar a loja junto com todo mundo, com toda a equipe. E na época que ainda tinha ticket, não sei se vocês vão lembrar, chegava, o ticket era amarelo, verde, tinha mais de 70 pessoas nos pacotes para entregar, e às vezes a gente descia para o pacote para entregar os pacotes, e aí no fim do dia era umas 19h30, ele levava os tickets para casa, a gente ainda continuava. E já também tinha que organizar o dinheiro,
Você organizava o dinheiro. Tinha que separar, porque às vezes não dava tempo arrumar o dinheiro, então eles pegavam e jogavam como se fosse papel mesmo. E a gente tinha que separar tudo. As notas, que não dava tempo, né? E a gente separava os tickets daquele saco de lixo. Exato. Terminava umas 8, 8h30. Gradual, que às vezes a gente não para pra perceber como que muda tanto, né? Não sei se foi na GV, que a mulher foi dar entrevista e disse: a primeira loja que fez vitrine de parede. Lá, quando apareceu lá no telão, Lojão do Brás. E, gente, como é que esse lojão veio parar aqui? Eu sentada na cadeirinha, bem sentadinha, veio olhando, quando eu vi lá a paredona de blusa lá pendurada. Lojão do Brás foi a primeira loja a fazer vitrine de parede. Hoje o Lojão é grande, moderno, digital, mas continua sendo o mesmo lugar onde as pessoas se encontram, se ajudam e crescem juntas. Eu gosto de gente, né? Sempre foi, desde quando eu comecei na minha cidade, Alto Santo, Ceará. Então eu sempre gostei de estar com o povo, né? E até hoje não mudei ainda. Me sinto bem a estar com as pessoas, né? Acho que ainda tem bastante gente que chegou e ainda está comigo até hoje. Os próximos 30 anos começam agora, com novas ideias, novas tecnologias, novos talentos, mas o mesmo coração. Que a gente está junto, trabalhando junto com o mesmo objetivo e a gente tem um diálogo muito bom e eu acho que isso faz toda a diferença. Faz a diferença e faz o Lojão chegar onde chegou nesses 30, vai chegar nos 40, nos 50 e por aí vai. É cuidado, é família e estamos aí, né? Às vezes no restaurante elas podem relaxar e encontrar um ambiente assim agradável, de uma comida saudável, de pessoas acolhedoras também. Então eu acho que isso que é a minha satisfação, de ver as carinhas dos meus colegas de trabalho felizes naquele momento de relaxar, de conversar, de se nutrir. O Lojão, ele é mesmo a oportunidade. Essa história é feita de pessoas. De cada mão que empacotou, de cada compra, cada sorriso, cada loja inaugurada. O Lojão são vocês. Obrigado por construir essa história com a gente. Primeiro, saúde. Segundo, a família. Isso é fundamental. E terceiro, a liberdade. Quem não tem liberdade, não tem nada. Liberdade não é estar preso, é você poder fazer aquilo que você deseja fazer. Não é negócio de dinheiro, é no dia a dia da sua vida.